Tudo bem? Então, vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o Gambito da Rainha e a Jornada da Heroína. E eu não podia convidar outra pessoa que não a minha professora da Liga Hermes, a Monique. A Monique logo vai estar aí com a gente. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, vamos enviando pelo aviãozinho. Eu vou enviar aqui. Oi, Laura, tudo bom? Vou enviar para algumas pessoas. Se vocês... Isso, envie. Se vocês estão assistindo pela gravação, pelo IGTV, mandem também, marque algum amigo nos comentários, marque algum amigo escritor. Oi, Rafaela, tudo bom? Então, logo mais a Monique tá aí pra gente conversar sobre o Gambito da Rainha. Bom, gente, essa série está fazendo muito sucesso, né? Fez muito sucesso, ainda faz. Muita gente assistindo. E foi um achado, né? Eu não esperava tanto de uma série de xadrez. E geralmente é um tema até um pouco chato, né? Não sei. Filmes de xadrez não são tão empolgantes assim. Oi, Monique. Vamos convidar a Monique, peraí. Logo mais a Monique vai estar aí com a gente. E vocês que estão assistindo, gostaram da série? Oi, Monique. Tudo bom? Olá pessoal. Me escutam bem? Eu escuto bem. Aham. Ah, legal. Tá me ouvindo também? Sim, perfeitamente. Ah, ótimo. Monique, quer se apresentar pro pessoal que de repente não te conhece? Sim, com certeza. Oi, pessoal, me chamo Monique Vicente. Eu sou escritora e conheci o Felipe aqui pelo Instagram porque nós temos os mesmos os gostos, os interesses nessa aventura que é escrever. E hoje nós vamos falar sobre a jornada da heroína, não é, Felipe? Que é uma Isso aí. estrutura de histórias baseadas na vida real, assim como a jornada do herói, e que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a jornada contemporânea das mulheres. Então, gente, não existe outra pessoa melhor para conversar comigo do que quem me apresentou a jornada da heroína, que foi a Monique, né? Ai, E, legal. e é um tema de interesse meu, né? Um tema de estudo, né? Que estou estudando agora, porque eu pretendo escrever um livro utilizando essa jornada, né? Então, graças a Monique, muito obrigado por me apresentar, né, essa estrutura. E vamos conversar um pouquinho sobre a série. Bom, eu vou me apresentar, então, para quem não me conhece. Eu sou Isso Felipe, mesmo. escritor, redator publicitário. E depois dessa live, quando acabar a live, né? Conheçam o perfil da Monique, sigam ela, me sigam, né? Vamos conversar aqui pelo Instagram. Isso aí. Então, Monique, então deixa eu te perguntar. Para começar, tu gostou da série? Eu amei. Eu gostei muito. Eu não sou uma pessoa que assiste séries. Eu gosto muito mais de livros que são uma história só, que termina num livro só, e também filmes. Uhum. E quando surgiu a série, eu vi o primeiro capítulo o primeiro episódio, e eu achei sensacional, eu queria ver mais. Eu achei muito bem construída, eu achei bonita, estética, achei profunda. E o fato de começar, eu achei legal começar com uma cena lá da frente e depois volta para a história da Elizabeth desde o começo. Aquilo me instigou, porque eu achei que já daqui a pouco a gente já ia ver de novo a Elizabeth mais velha. E isso foi no decorrer da série. Então eu achei muito legal essa construção. Ela atiçou a curiosidade e nos encaminhou para conhecer um pouquinho mais de perto a história da Elizabeth. Você gostou, Felipe? Eu adorei. Né? Eu só antes da gente continuar, eu vou dar um aviso. Vai ter spoiler, tá, gente? Porque vai Ah, ser é difícil. verdade. Vai ter. Mas Desculpa aí. com certeza vocês vão querer assistir a série depois. Com Porque certeza. ela é Com muito certeza. bonita e muito instrutiva. É uma das séries, um dos conteúdos recentes feitos pela mídia que mais retratam a jornada que eu vi de forma bem clara, assim. Então é de objeto de estudo, é muito bom. Oi, Tani! O pessoal tá A Tânia chegou chegando. aí. Né? Não, bom, então, a questão visual da série, né? É uma série bonita, né? De Ela é ver. linda, né? É lindo, né? É A bonito gente de saiu ver. morrendo de vontade de jogar xadrez. Não, e dizem que as vendas de tabuleiros e
Sim, Peças de xadrez aumentaram exponencialmente, aumentam né? Depois muito. da E série. pelo Natal ali, né? Isso E mesmo. teve o Natal, né? Genial quem pensou nisso, não bota antes, um pouquinho antes do Natal ali. A série estreou em outubro, se não me engano. Agora não tenho certeza. Isso, por Mas aí. assim, lá por novembro a série já era um mega sucesso, né? Então chegou o Natal, todo mundo queria um tabuleiro de xadrez, né? Muito legal. É isso mesmo. Pessoal, vão mandando a live para os colegas, para os escritores, os amigos de vocês, ou quem gostaria de conhecer um pouco mais a jornada da heroína, é algo que me instruiu muito como mulher, então às vezes eu vou soltar algumas coisas aqui que são bem pessoais, mas é porque a gente se identifica e compartilha isso. A A Tani Tani voltou a disse que jogar. comprou, né? A Tani mesmo comprou um tabuleiro e voltou a jogar. Que legal, Tani. Eu Não, até resgatei um livro bem antigo que eu tinha de jogadas de xadrez aqui, estava abandonado, eu fui dar uma folhada, achei eu interessante. também. Eu também. Eu comprei um livro muito tempo atrás. Eu acho que eu só li o primeiro capítulo, né? De jogadas. E aí, olhando a série, eu digo, eu vou ter que rever. Vou ter que rever esse livro. Isso mesmo. Mas então, Monique, bom, vamos falar dessa cena inicial, então. Tem uma coisa interessante aí. A série abre com a Beth, em Paris, se não me engano, indo jogar com aquele russo, né? Eu achei, ingenuamente, eu achei que aquela fosse a vitória dela, né? Eu achei que ali ela ia ganhar. Achei que aquela era a cena final, Sim, tá? E isso, eu disse que ia ter spoiler, tá? E aí, quando chega naquela cena, acho que é pessoal. episódio 6, né? Não é o último episódio, né? Quando chega naquela cena, eu tinha certeza que ela ia ganhar, né? Tinha certeza. Por ter começado ali, né? E ela perdeu de novo. Né? E eu disse, gente, isso foi muito bom. Foi uma quebra de expectativa, né? Gigante. Foi muito legal. Sim. Então, quando chegou, eu vou te contar que eu achava que aquela cena ia ser a vitória até um certo momento. Porque ela estava muito Aham. concentrada. Quando aquela mocinha lá chamou ela pra descer e tomar uma bebida, eu pensei, ferrou. Ferrou total. Saiu do foco. Porque eu lembrei de coisas que eu já fiz, assim, tava super centrada, e alguém falou assim, a gente vai só dar uma saidinha e tudo. E Não, aí? não dá, porque daí você Não dá certo. desconcentra para uma prova, para alguma coisa. Então, eu achei, quando chegou aquela cena, eu fiz assim, pô, Elizabeth, Não faz isso. Né? é, Ah, bom. Não, mas é e Monique, uma eu boa queria. quebra de expectativa. Foi. E, bom, o que eu queria conversar assim contigo era mais na questão da estrutura da jornada. Que a gente consegue ver a jornada da Beth, né? E antes da nossa conversa aqui, antes da nossa live, eu fui me preparar e eu assisti alguns vídeos da própria Netflix, falando sobre a produção da série e tudo mais. E aí o que mais me chamou a atenção foram os produtores falando que a Netflix chegou a oferecer um número maior de episódios. 8 episódios, 10 episódios. E eles queriam 7. Por quê? O peão do xadrez, o xadrez, né, o tabuleiro tem 8 casas, mas o peão já está uma frente, né? Então ele tem que passar por 7 casas para virar uma rainha no fim. E eles É queriam passar genial. essa noção, né? Genial, né? Eles queriam passar essa noção. Não, ela começou, né, uma menininha, um peãozinho, e virou a rainha. Sim. E aí, quando eles colocaram algumas coisas da produção, né? Eu não lembrava que no jogo final, o jogo que ela ganha, eu não lembrava da roupa que ela estava vestindo. E aí eles colocaram a cena ali de novo. E aí eu reparei que ela tá com uma roupa branca. Ela tá na Rússia, então roupa de inverno, né? Norte, assim. Tá com uma roupa branca e tem um gorrinho, né? E aquele gorrinho é pra imitar a peça de xadrez, né? A peça da rainha mesmo. Né? Ah, que legal. Então ela foi pro jogo final vestida de rainha branca. E eu, gente, né? Tava, Ai, tava ali. que coisa Tava mais ali no. linda, é verdade. Não, é Eu muito tava bem feita. A olhando beleza dessa muito bem série, feito. esses significados de passar essas 7 etapas, é, ficou muito bonito, muito bonito. E dá uma vontade de ver de novo depois. Né? Sim, Depois que eu vi esse. exatamente. Depois que eu vi essa conversa com a produção, eu digo, tá, vou ter que ver de novo. Né? A gente vai fazer a live e depois eu vou assistir. Né? Com certeza.
E é interessante a gente conversar sobre esses passos da jornada da heroína, porque muitas vezes a gente falando só deles, de forma mais teórica, não fica tão claro. Então a gente vai conversar sobre os passos. Eu imagino que falar sobre as cenas também que eles se encontram. O que você acha, Aham. Felipe? Pode ser? Por isso que Pode o ser? pessoal vai se Uhum, claro. preparar para os spoilers. Vai ter bastante spoiler, tá, gente? Sim. Ah, então, eu mais ou menos abri aqui as 10 etapas da jornada. Tá? Tá, Então, ok. Eu também tenho aqui o meu rascunho. tem aí? Tá. Então a Tem. gente vai lendo e conversando. Isso. Então, Monique, a primeira etapa, a separação do feminino. Explica um pouquinho pro pessoal como é que isso acontece na vida da Sim. Beth. A separação do feminino na jornada da heroína é quando a mulher, ela rejeita o símbolo feminino mais próximo dela. No caso, é a mãe. Então, normalmente, ela ou é ou ela começa a repelir os comportamentos da mãe, ou na jornada da Beth, ela perdeu a mãe dela, ela acompanhava a mãe dela na estrada, no carro, e ela perdeu a mãe dela num acidente. Então já houve um rompimento ali, em que toda aquela... o feminino que a abraçava foi arrancado dela. E isso pode acontecer na ficção ou na vida real, tanto por uma questão de a mulher decidir afastar esse elemento feminino, porque ela julga ou critica esse elemento em algumas ações, ou por alguma questão da vida, do destino, que acaba tirando esse elemento feminino da vida dela. Então, nessa separação, ela, inclusive, alguns elementos, algumas expressões corporais que são do feminino, que é algo natural, como uma leveza, como um sorriso, isso acaba sendo retirado. Então, ela fica mais fria. A menininha Beth, ela vai para um orfanato, ela tem a roupinha dela, que tem um bordado com o nome dela, feito pela mãe dela, é tirado dela, aquilo. Então, ela acaba se tornando um padrão. O cabelo dela também, cortam o cabelo dela, então tiram esse elemento de feminino, de beleza, naquele momento já. Então, essa é a separação pelo ponto de vista da série. Você consegue ver isso, Felipe, né? Você percebeu esse elemento também nessa cena específica? Sim, e eu achei muito bem feito. E em termos assim de trama, de história, foi até um pouco sinistro, assim, de imaginar a pessoa real sofrendo aquela situação, né? Pelo que eu entendi, não naquela cena, mas não no primeiro episódio. Eu fui entender esses episódios depois. Que, na verdade, a mãe conduziu o carro de propósito, né? A mãe causou, ela larga o volante. E quando a gente descobre isso, é muito traumático, né? Tu imaginar que a menina viu a mãe largar o volante, podendo matá-la junto, né? Então ela perdeu a mãe desse jeito, e depois, né, então, esse rompimento foi extremamente traumático ali, né? E depois ela vai para esse orfanato que ela é um número, né? Ela usa aquelas roupinhas padrão e tal, né? Então é um trauma, esse primeiro episódio é um trauma atrás do outro, assim, né? Sim. Nossa, Uhum. ele partiu o coração, assim. E é bem interessante, Felipe, que você lembrou que o perdão que ela precisa gerar no futuro, porque ela também percebe isso, que as atitudes da mãe dela, inclusive, são para separar ela da cidade, do pai. Então, ela viu a mãe dela encaminhar isso, ela foi percebendo à medida que ela foi também crescendo. E ela precisou lidar com isso também depois. Essa separação, inclusive, que ela viu como uma forma que a mãe dela quis se separar dela também, né? De uma forma, como você falou, Sim. de uma forma de largar as rédeas. Exatamente. E é um pouco triste porque a mãe dela era um gênio incompreendido, né? Tem uma cena, Exatamente. é um flashback que a mãe começa a queimar os trabalhos acadêmicos, uma coisa assim, né? E a Sim, mãe era... Eu não lembro se a mãe era doutora em matemática, doutora em cálculo. Era alguma coisa assim, eu sim. não lembro agora, né? Mas a mãe era um gênio incompreendido, né? Então a mãe tinha vida acadêmica. Exato. Eu ouso dizer que a mãe dela tinha a própria jornada da heroína e se recusou a se reconectar com o feminino, porque uma mulher também inserida no mundo acadêmico, no mundo intelectual, mãe solteira, então ela estava rompendo já algumas barreiras.
e Uhum. ela não ultrapassou as barreiras totais, então ela largou a direção. E realmente É, imagino que seja a jornada assim, uma jornada também da não, heroína. é isso aí. Eu não tinha pensado nisso, mas é bem isso. Ela é a personagem que não conseguiu fechar a jornada, Isso, né? Ela parou no meio do caminho. Ela parou pode no meio escolher do parar. caminho. Tá Isso mesmo. sinistro, né? Sinistro. A gente cai umas fichas quando a gente troca ideia, assim, é Né? muito legal. E outra coisa que eu gostei do primeiro episódio, ahn, é a questão dos remédios. Porque termina o episódio com ela desmaiando de tanto tomar. Ó, a Rafaela gostou da tonalidade, né? De Valeu, Rafa. tanto tomar os remédios, né? E isso mostra, ao menos pra mim, assim, mostrou que foi a forma com que eles representaram que ela não tinha muito controle mesmo. Né? Que depois ela vai ter, né, vício em álcool e tudo mais. Né? Porque ela, por ela não tinha controle nenhum. Então, isso também foi uma cena pesada, assim, meio sinistra, Sim. E ao mas faz longo, a sentido gente vai. pro personagem. Exatamente. Faz sentido pro personagem. E ela mesma, ela tá sempre no controle da situação. E ela não percebe que nessa situação específica ela nunca tá no controle. Ela sempre depende, mas ela usa como uma bengala. Eu vi esse elemento na série com um apego, porque como é um remédio, talvez, para inibir as emoções, eu imaginei como uma bengala no mundo masculino. Então, ela queria também atingir esse patamar, então ela tomava esses remédios para inibir as próprias emoções, ou não Uhum. ficar, elas não dominarem ela, né? Então, isso retrata bem no comecinho também essa entrada no ciclo da jornada. E eu não sei se a gente pode passar pro outro ponto. Pode Podemos ser? passar. Nós temos 10 pontos, então a gente pode São passar por 10, né? eles e A gente pode depois até voltar de repente. isso, Pode voltar, não tem problema. fazer um Né? replay Ó, da cena. faz um Isso replay, mesmo. não tem problema. Né? Então, o segundo passo da jornada é a identificação com o masculino. E aí, Monique? Quando começou essa identificação? Quando tu acha que começou? Então, eu acho que começou. Esse ponto da jornada é a identificação de alguma referência masculina. Então, eu identifiquei isso quando ela chega no porão e tem um zelador jogando xadrez sozinho e ela vê aquela cena. Então, ela tá no colégio de meninas, né? E tem alguns funcionários, trabalhadores, mas ela viu uma cena num ambiente diferente. Ela viu algo e viu o jeito que ele olhava para o tabuleiro, o jeito que ele mexia as peças. Então, ele estava com uma atividade mental gigante ali e aquilo despertou algo nela. Ela pensou, opa, isso é diferente do que eu conhecia. Eu imagino que foi nessa cena. O que você acha, Felipe? Não, com certeza foi nessa cena. Com certeza. Eu fiz a pergunta porque eu tinha certeza que foi aí. Né? E assim, eu adoro esse zelador, gente. Eu adorei esse personagem. Ah, eu também. Ah, eu também. Eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas assim, eu adorei esse zelador. E essa série é muito boa. Porque esse zelador, ele. Como é que eu vou dizer assim? Ó, ele começa como. Não vou dizer um opositor a ela, né? Mas ele é bastante hostil no início e tudo mais, né? Mas daqui a Ele pouco tenta ele repelir ela. reconhece. Ele tenta repelir, né? Porque ele é um masculino, assim, meio tough love, né? Ele é um cara durão, né? Sim. Tanto que quando vão tirar foto, eles abraça ele para tirar foto. Tem todo um estranhamento, assim, né? E tal. E esse zelador, apesar de tudo isso, ele reconhece o talento dela. Né? Ele não só. Quer dizer, depois ele treina, mas ele também reconhece o talento dela. E muito da postura do zelador é espelhada no russo do fim, né? Que é o grande, né, opositor dela, O né? O grande grande desafio. antagonista, né? O grande desafio dela, que é derrotar esse cara. Né? Ele, algumas ações, alguns comportamentos, ele lembra muito o zelador. Isso foi muito legal. Foi muito bem construído. Sim. Sim, eu achei muito legal porque a figura do zelador no começo, como ele repele ela do jogo, fica indeciso de a gente saber assim, poxa, mas será que ele é um cara mau? O que ele tá fazendo na cena, né? E quando ele começa a ter algumas atitudes que provam o caráter dele, eu achei isso muito legal, porque provou no jogo como ele é. Então, por que ele não queria que a menina jogasse ali com ele? Poxa, é uma menina, ela tá estudando, o que ela vai fazer aqui no porão? Ela insistiu, insistiu, e algumas jogadas dele de
evitar que ela faça uma jogada porque ela já tinha perdido. Então, esse tipo de conduta no jogo já foi mostrando o caráter dele. Eu achei isso muito legal. E tem uma cena muito legal nesse primeiro episódio, que o zelador ele chama alguém, né, que era do clube de xadrez, que ele queria, né, apresentar para ela, né, que ele conhecesse ela e tudo mais. E aí o sujeito não conhece ela, ele leva uma boneca de pano, uma coisa assim, né? Uma menina vai levar uma boneca, né? Vou levar uma boneca. E aí ela aceita, muito obrigado. Né? Aí o cara sai, ela pá, toca fora, né? Porque a primeira coisa que ela faz é jogar fora aquela boneca. Não é porque isso, ela já tinha rompido com o feminino. Né? Essa primeira etapa já tinha acontecido, né? Mas ali ficou evidente. Ela não queria saber de bonecas, não queria saber de nada, queria só saber de xadrez. Isso foi muito legal. Inclusive, foi o rompimento com a infância dela. A infância dela acabou muito cedo. Então, ela foi para um jogo de gente grande. Tem um adulto jogando, então é ali que eu vou. Foi bem isso mesmo. Que tem depois aquela cena no... Bom, tô me adiantando. Quer falar mais alguma coisa do segundo ponto? A gente pode ir pro terceiro? Não, eu acho que é isso, acho que ficou bem claro. E na vida das mulheres, inclusive da psicoterapeuta que escreveu o livro da Jornada da Heroína, ela via isso, essa figura de identificação, um irmão mais velho, um pai, um professor, que acaba despertando a mente, o mundo masculino para a mulher. Então, na vida real, isso também acontece com esse tipo de referência, né? Quero ser igual àquele lá. Mas é aquele lá, não é aquela lá. Então, fazendo o link com a realidade. Acho que, na verdade, foi eu que comecei falando da série, a gente nem explicou direito, né? Não mas até com a explicação aqui. Antes, dá para entender também. Não, mas dá para entender, mas né, então só falar que a jornada da heroína, bom, acho que a Monique é especialista, né? Você quer explicar um pouquinho pro pessoal como começou, mais ou menos? Posso falar. A Jornada da Heroína foi um resultado de um trabalho da Maureen Murdock, acho que é assim que fala, você me corrige, Felipe, se eu falei errado, que ela teve atendendo as suas pacientes como psicóloga, terapeuta, durante muitos anos, eu acredito que foi 20 anos. Em 1990, então, ela compilou todo esse material, porque ela descobriu que ela se baseava e ela estudava a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, mas ela percebeu que tinham coisas em comum em todas as pacientes. Algumas tinham a jornada inteira, que são esses 10 passos, e algumas tinham alguns elementos, e ela foi identificando essas semelhanças. Então, ela escreveu um livro baseado nessas experiências contemporâneas da mulher. A mulher que já não é mais a princesa, que está lá no castelo esperando, mas é a mulher que está indo na rua, está no mercado de trabalho, ela tem que ir atrás também. E ela começa, como ela não tem uma jornada dela, ela estava lá esperando dentro de casa e agora está na rua, ela começa a olhar os elementos masculinos e ter como referência. Porque é eles que estão ativos naquele momento. E acaba tendo uma série de provas, uma série de afastamento do lado feminino que não que atrapalhe a jornada, mas faz parte da jornada para que ela consiga encontrar a forma dela mesma de fazer as coisas. Então, o livro ele conta um pouco desse grande ciclo que a gente está acompanhando na vida da nossa heroína, Elizabeth. E isso é fascinante, gente, porque isso tudo toda a jornada da heroína partiu de observações do mundo real. Então é o mundo real, nas experiências do mundo real, que foram traduzidas para essa estrutura que pode ser usada na ficção e funciona perfeitamente, né? E aí tem duas coisas que eu quero mencionar rapidinho, antes de passar para o terceiro ponto. Tá? Isso vai surpreender vocês aí de casa. A Jornada da Heroína foi publicado ao menos em 90, né? Em 1990. O livro, né? Tá. O livro que deu origem à série da Beth, né? O Gambito da Rainha, é de 83. Então é anterior a... E se encaixa perfeitamente, né? Então é anterior à publicação dessa estrutura, mas se encaixa perfeitamente. E, gente, em 2002, tá? Basicamente, assim, em 2002, a história dessa série aconteceu de verdade, tá? É basicamente isso. Uma mulher chamada Judith
eu anotei aqui, tá? Judith Polgar. Ela era húngara, tá? Então, desculpa aí se meu húngaro não tá muito bom, né? Mas ela venceu o então campeão mundial, um russo, chamado, né, o Kasparov. O Kasparov, inclusive, ele trabalhou na série, né? Ele ajudou Nossa, que a legal. planejar os jogos. Né? Não Então, não, sabia. e foi muito legal porque ela venceu o Kasparov. Ela já tinha perdido uma ou duas vezes para o Kasparov, né? Mais ou menos com a Beth, né? E ela vence justamente nesse campeonato lá, Rússia contra o mundo. Rússia contra convidados de outras nações, uma coisa Uau. assim. Então, tipo assim, nossa, isso aconteceu de verdade. Muito louco. Antes da jornada, depois da jornada, aconteceu tudo isso. Então, a jornada escrita, né, ela é mais uma expressão da realidade do que realmente algo inventado. É isso mesmo. Como diz nosso amigo Guilherme, né? A vida imita o mito, né? E o mito imita a vida, né? Que ele sempre diz. É isso Mas vamos lá. mesmo. Terceira etapa, Monique. A estrada de provações. Quais são as provações da Então, Beth? São várias, né? exatamente. São várias. Jogando xadrez e conversando com o zelador, então ela começa a entender as regras do mundo masculino. Ela começa a perceber quais são as coisas que ela pode fazer, até onde ela pode ir, ela vai observando os comportamentos. Então ela vai se inserindo nesse mundo masculino. E na Beth, a expressão disso é quando ela começa a participar de alguns campeonatos, ela começa a vencer, aquele cara do clube de xadrez aparece, então ela começa a entender que ela se encaixa naquele mundo. Então ela consegue vencer os meninos. Então eu vi na série esse caminho de provações assim. Você Uhum. consegue ver nessas cenas dela vencendo os participantes? Como é que é pra você, Felipe? Não, perfeito. Se não me engano, nessa parte que também tem a questão dos aliados, né? São adversários aliados, se não me engano. Né? Sim, Nessa parte da exatamente. jornada. Ela sabe, E, ela começa a identificar com quem que ela pode contar. Isso mesmo. e na série, justamente no campeonato de xadrez, que ela conhece aqueles gêmeos que estão sempre com ela, né? Sempre Sim, aparecem, né? São recorrentes na série, né? Os gêmeos estão sempre sim. lá. Ah, conhece o fulano, né? Ele apresenta para um, apresenta para outro. Então, eles são aliados que também apresentam para outros aliados, né? Aliados que treinam, né? Exatamente. Sim. E até nesse momento, como as competições de xadrez ali são muito masculinas, tem muitos meninos, mas apareceu uma menina também no clube de xadrez, que inclusive quando falou com ela, nossa, que legal, uma menina, tipo, ela meio, ok, desdenhou. Parecia que ela se via já como menino, ela não queria competir com ela queria competir com os Aham. outros, então ela já estava se vendo nessa figura mais masculina, assim, naquele meio. Aham. E isso foi uma coisa que a Rafaela chamou a minha atenção, né? Ele comentou comigo. Que a Beth, ela, ela começa a tomar espaço no mundo masculino, vamos dizer assim, né? No mundo do xadrez. Ela aumenta o seu espaço no mundo e, em contrapartida, ela vai se tornando, como é que eu vou dizer assim, ó, a aparência dela vai se tornando mais feminina. Ela age como, né, ela age no mundo masculino, mas é aquelas cenas lá pelos últimos episódios, né, que ela tá em casa e aí ela compra roupa, né, conforme ela vai ganhando os Uhum. campeonatos, vai ganhando mais dinheiro, ela começa a comprar mais roupas e tudo mais, né, então a aparência dela vai ficando extremamente feminina e extremamente chique, né, Chique. e fica extremamente chique. Enquanto, né, então é como se ela compensasse, vamos dizer assim, né? Ela compensa Sim, esse lado feminino na aparência, né? E várias vezes a aparência dela em casa, né? Enfim. é isso mesmo. E à medida que ela vai conquistando esse espaço, esse sucesso, para ela é uma certa de segurança, né? Naquele momento é uma segurança. Então, talvez naquele momento, segura como ela está expressando fora o lado mais feminino dela. Então, ela tem liberdade para isso, porque ela estava se sentindo segura. E realmente, ela vai ficando mais feminina. É muito bonito ver as roupas dela. Demais, É né? isso mesmo. Eu fiquei me perguntando depois, será que aumentou as vendas
de roupas daquele estilo, eu não sei, né? Mas eu posso que Olha, sim. com Posso que sim, certeza o se aumentou, desejo aumentou muito. A o desejo aumentou. maquiagem, eu O desejo mesma de consumo. fiz gatinho hoje e Olha aí. na maquiagem, porque é algo que ela trouxe de volta, imagino que para bastante gente. Ah, que show. E, bom, entra um pouco no que a gente está falando agora, a quarta etapa, né? Que é encontrar o apogeu do sucesso. Em Isso, que momento? sucesso ilusório. Então, esse momento na jornada da heroína é quando ela começa a alcançar os objetivos que nem os homens estão alcançando. Então, ela já se vê, muitas vezes, até melhor do que os homens. Então, ela tá lá no topo. E eu percebo isso quando ela vai ganhando todos os campeonatos e ela vai, inclusive, ganhando dinheiro. Inclusive, ela já está com a mãe adotiva e, A mãe opa, adotiva. isso realmente faz sentido. Então, ela traz sentido, né, até para a mãe dela, que estava assim, né, Isso é muito legal, olhando né? ela como uma Aham. menina. Então elas firmaram uma parceria legal ali. E essa inserção nesse sucesso, inclusive, ela se permite beber e ela se recompensa também agora com outras coisas, com bebida, com coisas assim que são aspectos naquele momento mais do mundo masculino. Então ela tá junto com todos ali, comemorando. Ela só quer mais, ela só quer alcançar cada vez mais. Você vê também nessa cena, tem alguma cena específica que você lembra, Felipe? Mas ela viajaria. Não, eu tô pensando aí a questão de ser, né? Eu vi Viagem no Teto, né? Não, isso foi uma coisa interessante. Bom, várias coisas interessantes para falar. Bom, o apogeu do sucesso, claro, são os campeonatos que ela vai ganhando, né? Mas eu achei que a série meio que mistura, né, o apogeu do sucesso. Então, vai misturando, né, nos episódios o sucesso com a próxima etapa, que é a da aridez espiritual. Sim, Então, exatamente. essa mistura, né? Eu não vi um ponto bem definido assim, Monique, na série. Tá, agora foi o sucesso. Aí agora vai ser a aridez, né? Eu achei que foi bem intercalado. Né? Então, conforme Sim. ela ia ganhando, ela ia se perdendo um pouco. Né? Isso, exatamente. Ela ia ganhando, ia querendo mais quando ela conseguia, porque aquela era a melhor realização que ela podia ter naquele momento. O próximo degrau era tudo para ela, porque talvez nenhuma mulher tinha chegado até ali. E quando ela conseguia, ela não estava tão feliz. Então ela partia para o próximo degrau. E ela Porque ela continuava queria mais. seguindo. Né? Ela queria mais, isso mesmo. E a gente começa a ver a obsessão dela. Isso fica bem definido naquela cena em que era Benny, né? O loirinho. Eu não lembro. Acho que Era é. Benny, né? Acho É. que é. Que ela e o Benny vão num bar, uma lanchonete antes do torneio. E eles começam a jogar aquele jogo rápido, né? Xadrez rápido. Sim. Que aí ele ganha. E ela diz, não, vamos de novo. E ele ganha. Ela diz, não, vamos de novo. Ela só aceita parar, né? Ela só aceitaria parar quando ela ganhasse. Né? Só Sim. fica obcecada pelo sucesso. Né? E essa é a ponte do comportamento destrutivo para o próximo. Que ela, poxa, Exatamente. se só aceita parar quando ganhar, tem um problema aí, porque não tá nem se conhecendo, né? Para saber o próprio limite, para saber até onde quer ir, ou se é importante ou não. É isso mesmo. Bom, então, falamos do apogeu do sucesso e da aridez espiritual. Tem mais alguma cena que tu gostaria de comentar da aridez espiritual? Eu acho que é isso. Eu acho que é quando ela começa esses comportamentos autodestrutivos, assim. Que ela começa a ter essa tendência, né? De se cobrar muito. Até a Lady falou exatamente isso. Ela não aceitava perder, então ela já começava a dar indícios de que ela estava seca, ela estava sem magia, né? Sem algo que realmente fizesse ela feliz, sem precisar ganhar, sem precisar competir. Imagino que seja essa a mensagem. E a jornada da heroína tem muito disso, de ser uma transformação interna também. Né? E
o que eu acho que a série passou muito bem é que conforme a aridez espiritual aumentava o vício dela. Então daqui a Sim, pouco exatamente. então, a fome de sucesso aumentava, essa aridez espiritual, essa tristeza, essa falta espiritual aumentava e aumentava o vício. Né? Então foi muito bem colocado isso na série. Né? Agora eu tenho uma dúvida sincera que eu vou tirar aqui com a minha professora da Liga Hermes, né? Que é a respeito do Ok, ponto 6. O ponto 6 ele é um pouco abstrato para mim. Tá? Então eu queria saber tá. um pouquinho mais sobre ele. Que é a iniciação e descida para a deusa. Tá. A gente já falou da a traição do masculino ali, o rei deve morrer. Como é que tá a tua ordem aí? É que Era a dependendo da des... tradução é Isso, diferente, né? isso. É porque nessa questão depois da aridez espiritual, ela entra nisso, e a descida para a Tá, deusa, ela tem que se despedir do mundo masculino, ela tem que perceber que aquilo deu errado. tá. Então, eu percebi essa cena, porque o que acontece? Ela estava fazendo vários comportamentos, ela queria o sucesso, ela não conseguia. Então, talvez o caminho que ela estava fazendo estava sendo autodestrutivo. Então, ela precisa se despedir desse mundo para poder mergulhar nela mesma. Eu percebi isso na cena em que há o velório do zelador, e Uhum. ela volta para lá. Então ela volta, se despede, inclusive ela desce no porão, ela vê fotos, então ali eu vi a descida também, um pouco Sim. mesclado com esse começo da Uhum. descida que ela se despede do zelador. Eu percebi aquilo como uma metáfora para ela estar se despedindo daquele que iniciou ela na vida, nessa jornada, para ela poder agora se reconectar com ela mesma. E aí vai para esse próximo ponto, que daí ela perde alguns campeonatos, se lembra que esqueceu. A descida para Deus, ela é uma introspecção. Então, ela tem um momento de recolhimento, em que ela fica sozinha, ela perdeu muita coisa, ela ganhou muito, mas ela postou alto, então ela perdeu, ela caiu. E ela se isola na casa dela, vira uma bagunça, tem tendências depressivas, e isso na psicologia a Maureen também identificou como a depressão nas pacientes dela. E Uhum. e essa descida para Deus é para ela ter uma chance de se reconectar com o feminino. E alguém bate na porta dela, quando ela tá lá, destruída. Que é a amiga dela, não lembro o nome da amiga dela, do colégio, Esqueci o nome. do orfanato. Não Então, vou lembrar. e assim, elas tiveram experiências muito parecidas, elas tinham trocavam um diálogo muito, muito semelhante naquela época. Não eram mais Uhum. menininhas, elas já eram as moças mais velhas de lá. Uhum. E a amiga dela tava bem, tava saudável, tava contente, tava batalhando também. E então ela tem essa ajuda de reconexão. Ela já tinha, a Elizabeth já tinha perdido a mãe dela, então virou algo como uma fase de colocar a casa em ordem, que é o que ela faz realmente, de Sim, que é o botar que a mão ela na faz. massa. Exato. É. Então, que E daí começa a mudar agora a curva do círculo. não, eu tava relembrando quando ela perde a mãe adotiva, né? Esse foi um golpe Sim, muito pesado para ela, né? E eu acho que até então a Beth vinha parecendo muito mais obcecada em vencer os jogos do que mais conectada com o lado humano. E ali, quando ela perde a mãe adotiva, grande parte da depressão que segue e tudo mais, eu não ficou exatamente claro, mas eu acho que foi muito mais pela mãe do que pela derrota, né? sim. Porque era a última referência feminina que ela tinha, Sim. era a mãe adotiva, né? Então, quando ela E perdeu, só mais tarde, quando a amiga reaparece, né? Ela sim. volta a ter uma outra referência. Esse momento da jornada eu consigo ver da seguinte forma: eu fiz tudo isso até aqui, para quê? Eu estou sem uma parte Exato. importante da minha vida, que é uma pessoa Aham. que,
que alguém que estava ali do lado dela, e ela perdeu essa pessoa. E o que fazia sentido agora continuar jogando, continuar fazendo as partidas? Parece que ganhar não tinha mais graça, mas porque ela perdeu algo real. E que também a própria mãe adotiva dela, ela tem uma parte da jornada da heroína, que é aquela questão que ela era a que ficava esperando. E ela foi traída pelo companheiro dela, digamos que ele foi embora. E ela tinha sonhos, ela queria ser pianista, e ela não trouxe isso à tona. Então ela saiu de uma época, estava entrando em outra, e ela era vítima. Então, ela também teve a sua jornada interrompida. Isso é bem interessante de eu ver esses pontos na história. E é bem trágico, né? Quando Sim. a gente percebe, né? Então, que ter a jornada interrompida é trágico, né, de fato. Isso acontece com as pessoas. Exatamente. Isso acontece na vida real. Eu não sei bem como está a tua tradução aí, tá, Monique? Tá. Mas então, eu vou ler os 10 pontos aqui da minha. Não os 10, Não, mas mas depois pode continuar, que eu acho que agora a gente ficou certinho. Fala o Certinho? próximo Tá. ponto. Então, depois da descida, né, descida para a deusa, vem o anseio de reconexão com o feminino. Beleza, É é isso isso aí? mesmo, é isso aí. Uhum. Nesse momento, então, que ela está colocando a casa em ordem, ela começa a voltar a retomar o contato que ela tinha com esse mundo feminino. Então, nesse momento, na vida das mulheres, por exemplo, ou das pacientes pesquisadas pela Maureen, onde a mulher voltava a mexer com a terra, a plantar, a cantar, a dançar, a ter uma expressão corporal mais leve, não tão travada, porque essa mobilidade feminina, ela é natural. E muitas vezes isso é podado para se encaixar no que está sendo necessitado naquele mundo mais masculinizado. Então, eu percebi isso na jornada quando ela começa a jogar tênis com a amiga dela, ela tem várias conversas. Então, ela está conversando com uma garota da idade dela. Imagina, ela deve ter ali 19, 20 anos e ela estava até então sem esse elemento mais feminino, sem trocar esse diálogo, né? Eu imaginei isso nessas cenas, assim. Perfeito. Eu acho que é bem Consegue ver isso, isso né? também? A presença da amiga reconecta ela com o feminino, reconecta ela com esse passado que ela teve, porque a amiga e o zelador eram os únicos pontos positivos daquele passado que ela tinha, né? Sim. Depois, no orfanato, ela não tinha outros amigos, não teve boas lembranças, né? Não tinha boas lembranças Sim. no orfanato. Eu quero dar um oi pra Lauren, que chegou aí. A Lauren tinha prometido que ia Oi, assistir a nossa live. Seja bem-vinda, Lauren. E bem-vinda. vamos passar pro próximo? Não sei, pode ser? Acho que pode ser. Uhum. Temos mais passos É. bem interessantes. O que diz? Viria a cura do rompimento entre mãe e filha Isso e a mesmo. cura do masculino ferido. Né? Então, parte 8 e 9. Né? Isso Quando mesmo. acontece essa cura? Eu imagino que essa cura é onde ela se reconecta com o feminino que ela rejeitou lá no começo da jornada. Essa rejeição, partindo dela, partindo do destino da jornada dela, foi a perda da mãe. Então, nesse momento da história, nós, espectadores, nós começamos a ver muitas memórias e muitas lembranças de fatos daquele período da infância da Elizabeth com a mãe dela. Então, eu imagino que a cura disso seja perdoar a mãe dela, porque agora a Elizabeth também é adulta, ela também passou trabalho, então agora ela sabe o que a mãe dela pode ter passado. Ela passou muito tempo olhando vultos, né, da imagem de quem seria o pai dela e tudo mais. Então, eu acho que ela começou a perdoar a mãe dela nesse momento. Então, acho que essa foi realmente a cura da separação mãe e filha, expressada nessas memórias que a gente vai vendo um pouquinho de como estava a situação, né, para desencadear o comportamento da mãe dela. Ela mesma começou a refletir para poder perdoar. Eu vi mais ou menos nesses flashbacks. O que você acha, Felipe? Isso é uma ferramenta bem interessante, né, para nós escritores, né? Então, de repente, você que está assistindo, né, vai escrever um livro, usar essa jornada ou outra, não sei. Mas
Que interessante, porque não teria como ela se reconectar com a mãe, porque a mãe já tinha morrido há muito tempo. E ela também já tinha perdido a mãe adotiva. E Sim. aí, né? Imagina assim, eu sou o roteirista da série, né? Não sei. O autor do livro, né? Eu vou inventar uma terceira personagem agora, uma terceira figura materna, né? Não sei, né? Ficaria pesado isso. Né? Vamos dizer assim, já teve uma, aí tem a segunda, né? Aí a terceira só para ter esse fim? Não. Então recorreu ao flashback. Ela Isso relembra da mesmo. mãe. E aí ela meio que ela perdoa a mãe por entender, né? A mãe. É Exatamente. uma questão de empatia ali, né? Exatamente. É Uma o questão de perdão empatia. ali que ela se perdoou e perdoou a mãe nessa reflexão dela, né, no mundo interior dela, já que ela não teve a oportunidade de fazer isso pessoalmente. Sensacional. E fica a dica aí, né? Pra Sim, quem pensa em escrever, né? Com essa jornada com do outro. certeza. Né? Também funciona, né? Um passo todo da jornada funcionou via flashback. Isso mesmo. E a cura do masculino. Isso. Eu tenho aqui, porque só para explicar para o Ah, pessoal, é que esse livro ele uhum. não tem tradução no Brasil ainda. A gente se baseou na versão em inglês, na versão americana, em inglês, e algumas coisas que a gente vai pesquisando. E a cura seria encontrar, como uma outra tradução, né, é encontrar Uhum. esse elemento masculino interno, encontrar com o coração, Isso. esse apoio, essa segurança. Uhum. E nesse ponto, como o mundo masculino para ela deu uma certa segurança, ela precisa encontrar isso dentro dela. E ela encontra isso quando ela percebe que não precisa ser perfeita, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser ela mesma. E que com a forma como ela é, que não é perfeita, mas é a forma dela, ela pode sim salvar o mundo. Então, nesse momento, na série, o que eu percebi? Ela começa a largar os remédios, ela tira a bebida de lado, ela começa a ficar mais Uhum. sóbria. E ela treina as jogadas sóbria, o que para ela parecia difícil, mas na verdade é ela sendo ela mesma, ela sabe jogar xadrez, ela não precisa provar para ninguém que ela precisa estar dopado, precisa estar inibir as emoções. Inclusive, até eu acho que nessa história, a intuição dela ajudou ela desde o começo. Porque ela fazia jogadas, não era nada assim muito quadrado. Na hora, se precisava dar alguma jogada nova, alguma coisa, ela fazia. Então, ela já tinha essa intuição dentro dela durante todo o tempo. E eu imagino que esse treinar o estilo próprio dela, sóbria, com a sua, é, com a sua mente, com o seu corpo, a sua emoção trabalhando a favor dela, foi esse encontrar a segurança interna. O Perfeito. que Eu você adorei os acha? comentários. Não, é exatamente. Não, e eu adorei porque encaixou muito bem com os comentários, né? Olha só. Na verdade, todos nós temos vícios, exato. Todos temos, né? Sendo químicos ou não, né? E, e a jornada dela é justamente isso, né? Até a questão do vício no remédio, acho que isso faz, ou no, em bebida, né, no álcool, isso facilita a nossa compreensão como espectador, né? Porque é algo visível, né? Consegue ver o vício. Né? Então, às Sim, vezes, o vício não é tão fácil de mostrar no cinema, né? Numa série. Então, isso facilita, mas a mensagem, né? Em geral é isso. Todos sim, nós temos vícios e ela só consegue ganhar do russo no fim, porque antes ela venceu o vício. Ela se descobriu, ela começou a jogar por si mesma, e aí ela ganhou. Até então ela não conseguia ganhar. é isso mesmo. O final dessa série é sensacional. Ai, é. É maravilhoso. Eu tenho mais coisas pra falar do final, mas eu falo depois. Vamos lá. Tá bom, É, fala do final no final. o final, né? E aí tem o 10º passo, que aqui eu tenho com uma integração, então, dos dois, né? O masculino e o feminino. Isso. A paz entre os dois. Exatamente, é além da dualidade, é essa integração. Então, nesse momento é onde se equilibra na mulher a polaridade masculina e a feminina, e ela percebe que o mundo inteiro, o universo inteiro é dual, ele é duplo. Então tem o dia e tem a noite, isso falando para a gente entender, né? Tem o dia, tem a noite, tem todas as tonalidades de cor, tem a guerra, tem a paz, tem toda essa mistura de elementos. Então, ver isso e viver com isso, né?
E na cena que eu percebi que eu achei a forma mais leve e divertida, que foi quando ela ganhou, ela estava treinando, né? Primeiro ela estava treinando e ela estava conversando com os amigos no telefone. Então ela estava conversando com os amigos homens, com as amigas mulheres. E quando ela ganhou, estava todo mundo junto. Então a vitória não era só dela, estava acima, né? A vitória de todos aqueles que estavam acompanhando, que estavam junto com ela. Então ela juntou tudo isso, ela conseguiu integrar isso na vida dela. Acho que é o que eu consegui perceber, assim, dessa integração. Eu vou aproveitar então o gancho e vou falando do final, tá? Eu tenho várias coisas Tá pra falar bom. do final. Porque é sensacional esse fim, tá? Bom, a questão dos amigos. Ela, em algum momento, namorou um dos meninos, eu não lembro os nomes, tá? Mas ela namorou um dos meninos, o menino lá do Harry Potter, e depois, E o Benny. né? Eu assisto, quando eu assisto série, gente, eu dou apelido pra todos os personagens. Eu não fico lembrando o nome, né? Então, assim, é o cara do Harry Potter. Ah, tá. Então tem aquele menino do Harry Potter e tem o Ben, né? E então uma hora ela namorou um, outra hora ela namorou o outro. E eles meio que tinham essa rixa, né? Meio que competiam. Né? Eles de fato competiam por ela, nem que fosse pela atenção dela, Sim. mas eles Uhum. competiam. E ali naquele fim, os dois não estão competindo. Os dois estão juntos, fazendo de tudo para que ela ganhe. Então ali Exatamente. tem uma integração desses dois, né, esses dois masculinos ali que competiam por ela. Né? E aí não, ali, não, estamos aqui porque a gente quer te ajudar, porque a gente gosta de ti. Né? Isso foi excelente. Mas eu queria explorar mais o jogo, a partida final, né? Dela contra o... Era Volkov? Eu não lembro o nome do russo, acho que era Eu não Volkov. lembro, mas quando eles falavam era muito bonito de ouvir, mas eu não sei. Era muito bonito. Eu não sei dizer. Era o nome que dava medo, né? É o nome de russo, né? E aí, não, assim, tem vários pequenos detalhes nesse jogo final ali. O nome da série, né, Gambito da Rainha, é uma jogada do xadrez. Resumindo, mais ou menos assim, é quando você oferece o seu peão, né, para o sacrifício e deixa a frente da rainha livre, né, vamos dizer assim, da sua rainha livre. Então, isso pode ser um risco para você e pode, né, você pode perder a rainha, mas também pode ser uma vantagem que ela já entra pro jogo. Então, também pode ser um risco pro outro, né? E aí, basicamente, o que eu estava... Eu li o que alguns especialistas em xadrez estavam explicando, né? Que quando você oferecer o peão branco, né, que era o caso dela, ela jogou com os brancos, né, e o outro aceitar, é uma jogada de muita coragem dos dois lados. Né? Então, para você oferecer o peão e fazer a jogada, né, do gambito da rainha, tanto você oferecer como você aceitar, o jogador tem que estar muito certo que vai vencer. Sabe? Tem que estar muito confiante. Né? E acontece. Né? Uma das primeiras jogadas ali dessa partida. Ela oferece o peão e ele aceita. Ele captura o peão. E ela bota a rainha em jogo. Né? Então, é extremamente arriscado para os dois. Então, aumenta muito a tensão do jogo. E isso foi sensacional, né? Então, não é só o título, né, Sim. que tem essa, né? Ela fez a jogada como se assim, ela postou tudo. Ela postou tudo no jogo final. Né? E E é continua, né? interessante de ver que é aquela mentalidade de ela tá oferecendo, ela tá se arriscando e ele tá comprando a ideia. Poxa, corajosa. Então Uhum. vamos jogar mesmo. Essa, essa cena realmente é muito, muito corajosa. E eu gosto muito do momento em que ela vence, né? Porque no xadrez, assim, se você pode reconhecer a vitória do outro. Né? Então você fala assim, eu não tenho como dar checkmate em você. Tudo bem, né? Eu derrubo meu rei. Né? E aí ele derruba o rei dele e já estende a mão. Né? Então ele reconheceu a vitória dela. Uhum. Né? Ela não chega a dar um checkmate, né, em si, mas ele reconheceu. Né? Isso foi muito legal. Né? Mostrar que era isso que ela queria. Ela queria vencer, mas ela queria esse reconhecimento. Então a gente poderia Sim. pensar assim, foi meio que um anticlímax, porque não teve aquele grande checkmate final, etc. Mas eu não achei, eu achei que
sabe? Achei que foi uma vitória muito digna, né? Sim. Ela mereceu muito aquela vitória. Exatamente. E o reconhecimento dele, que era o maior competidor, né? Então ele era o topo daquela escada que ela estava Sim, subindo. sim. Por que não mais justo que quem está lá no topo tenha essa mesma honra, né? De reconhecer também quando perde, quando ganha. Porque, até como construção de personagens, por que nós poderíamos fazer um desafio tão grande para um vilão que não merecia estar lá? Né? Que ele não tem os atributos de também vencer as suas próprias jornadas. Enfim, acho que coube muito bem isso também, de se ela tá lá é porque o lugar, ele é de direito mesmo. Exato. E tem esse paralelo do zelador com o russo. Porque o zelador não queria nem que ela chegasse perto, né, no início, no primeiro episódio. E daqui a Sim, pouco ele reconhece que ela sabe jogar, que ela consegue jogar, e ele começa a jogar com ela. E aí no fim, o último oponente dela reconhece também o talento dela. Né? Ele que reconhece a vitória. A minha amiga Laura escreveu aqui, ó, que essa jogada, né, também é uma representação da nossa vida. Né? Exato. Né? Os riscos que a gente toma, né, na sim, nossa trajetória. exatamente. Muitas coisas na série foram representadas bem claras, assim, como vícios, como comportamentos, mas às vezes é um pensamento que a gente tem. É um pensamento de perfeccionismo que nos trava, que nos coloca olhando referências, nos comparando com elementos que não são muito legais, que não tem nada a ver com a gente, e a gente tem uma ilusão disso. Então, vários elementos nessa série. Por isso que eu gostei muito de como ela foi construída, porque mostram os passos fora, mas ela teve muita coisa para corrigir dentro também. Então, realmente é uma boa forma de a gente analisar e até rever as coisas da nossa vida, as nossas dificuldades, aquele ideal que a gente quer muito, então ele vale a pena mesmo, o que eu estou fazendo hoje é de coração, não vai passar por cima da minha própria honra, então é isso mesmo, uma representação da vida. E antes de falar uma coisa, eu quero te perguntar, Monique. O que tu achou da cena final? A última cena. O modo como o Ai, filme. Filme, né? Filme não. Uma série termina. Né? eu achei Filme. muito fofa, porque ela voltou para como se ela voltasse para as origens do próprio xadrez, jogando lá com os senhorzinhos, e foi algo que, ao mesmo tempo, ela ganhou o mundo, e ela é humilde, ela tá junto, sabe? Não sei, eu achei muito bonita, eu achei muito, eles fecharam, assim, fizeram tudo de bonito nessa série, não tem o que dizer. E pra você, Felipe? A primeira vez que eu assisti, né? Bom, só assisti uma vez, mas eu digo assim. Quando eu assisti a cena, quando eu assisti essa cena no último episódio, eu até fiquei surpreso. Ah, nossa, já acabou. Né? Eu achei que ia aparecer ela voltando para os Estados Unidos e tudo mais, né? Tá. Aí acaba assim, né? Ela joga com os senhorzinhos na praça. Tudo bem. Mas aí depois eu fiquei pensando, por quê, né? O porquê dessa cena? Né? Por que termina aí? Né? Por que não terminou antes, então? Ou tem mais uma cena depois, né? Por que termina aí? Né? E na verdade, que é bem isso que tu estavas falando, Monique. Na verdade, ela parar para jogar com os vovozinhos ali é a prova final da evolução dela, muito mais do que vencer o jogo. Né? Porque desde aquele momento do acidente da mãe, que é bem o início ali, né? Ela sobrevive ao acidente. Ela começa a se ver como uma estranha no mundo. Né? Ela fica isolada, não se integra bem com as meninas no orfanato, etc. E o xadrez vira a vida dela, e ela fica obcecada em, né, vencer, 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 e tudo mais. E ela tem todas as questões da depressão, do vício, ela vence o vício e chega e vence o campeonato final, vence o grande campeão. Então parece dizer assim, tá, a vida dela acabou, então, né? Ela perdeu o objetivo. Né? Era o objetivo máximo da vida dela, derrotar aquele russo por ser o campeão. Né? Ser o grande campeão de muitos anos, então. E quando ela vence,
ela se reconectou também com esse lado mais humano. Ela voltou para a vida, para vida real, Real. vamos dizer assim. Então ela viu os vovozinhos jogando, não, vamos jogar. E é sensacional que ela tira a luva, né, e faz assim, né, que nem ela fazia nos campeonatos, né, Uhum. coloca o rosto entre as mãos. Mostrando assim, não, eu vou jogar para valer, né? Né? É aquele nível de respeito, né? Não, nós vamos jogar, então eu vou Sim. jogar pra valer. Então, essa cena final foi maravilhosa. E eu achei que acertou muito também de não mostrar com quem ela fica no fim. Né? Eu conversei com algumas pessoas que me disseram assim, eu já estava criando teorias que ela ia ficar com o Benny, né? O Benny merecia mais do que o menino do Harry Potter, ou não, o Nossa, menino do Harry Potter merecia mais. Né? E as pessoas, né? Na verdade, tinha o time, né? Quem queria que ela ficasse com o Benny, quem queria que ela ficasse com sério. outro menino. Não, e aí eu penso assim, não faz diferença, na verdade. Né? Ela pode ficar com nenhum deles, inclusive. Porque não é essa história, não é uma história de amor, né? Sim. É uma história de Então, superação. eu não tinha pensado em nenhuma hipótese sobre isso. Não tive a menor ideia sobre isso. Para mim estava tudo resolvido de como estava. Mas justamente por isso, porque não era essa história, né? E ela, ela tava Grenal. muito legal. Grenal dos boys foi excelente. Gente, eu não tinha nem pensado em ela voltar com alguém, porque parecia que ela também estava diferente, né? Então, como você falou, ela tá agora na vida real e, enfim, Sim. coisas mudam. Eles ficaram amigos depois também, né? Então, Eles ficaram deixa ser. amigos, não, gente, Agora, se eles voltassem a brigar por causa dela, seria pior. Né? Não, mas o que eu percebo assim, não faria sentido mostrar com quem ela ficou depois. Pra gente, como espectador, talvez a gente tenha alguma expectativa, né? Torça pra um ou pra outro. Mas não era a história do amor dela pelo fulaninho ou pelo ciclaninho. Era a Sim. história de superação, e ela superou, e é isso aí. Né? É isso que importa. Do resto é o resto. Minha amiga Laura me perguntou, por que sempre tem que ficar com eles? É, Ela não ficou. exatamente. Ela não ficou. Depois que a gente assiste Pocahontas, a gente, a gente já fica muito mais de boa com isso. É verdade. Outro desenho que tem um excelente final, né? Esse é do Ai, bem. sim. É. Todos, Meu todos. filho adora. Todas essas princesas. Meu filho adora. Então, Monique, tem mais alguma coisa que tu queira mencionar sobre a Jornada da Heroína, sobre a série? Eu gostei muito da série, eu gostei muito de conversar com você, Felipe, sobre esses elementos. Uma história que a gente viu ano passado e está representando muito bem esses passos. Então, eu só tenho a dizer para a gente pesquisar mais, para a gente escrever mais. Você já está escrevendo uma história sobre isso. Aham. Então, isso é muito bom para a gente poder ter mais acesso a esse tipo de aventura, esse tipo de jornada que faz muito sentido e pode trazer reflexões muito boas para esse momento de transição, em que a gente possa se aventurar, porque faz parte da jornada, todo esse ciclo, se perder para se encontrar, mas que a gente se encontre no final e ajude e bata na porta das nossas amigas também, para buscar elas para essa aventura. Que máximo. Monique, que máximo. Nossa. Não, eu queria te agradecer muito por, é, por falar comigo. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por me apresentar essa estrutura, né? Narrativa que eu não Graças conhecia. graças à Liga Hermes. Graças a Liga Hermes, né? Isso aí, né? Uma nova turma em breve. Não sei como é que vai E é isso ser, aí. né? É isso aí, daqui a Mas pouquinho. daqui a pouquinho, né? Uma nova turma. E então, graças à Liga, né? Eu conheci, né? Essa estrutura. E numa conversa nossa lá na Liga, a Monique disse: olha, o Gambito da Rainha é o melhor exemplo da estrutura. É, entre todos os filmes, séries que tem por aí, né? O que melhor traduz é esse. Né? E realmente a série é bem fiel à estrutura. É uma série muito divertida, né? Se quem tá nos assistindo ainda não viu, a gente recomenda. Né? Sim. É muito divertido. E então eu queria te agradecer também pela conversa, pela indicação da série.
E, Muito obrigada. e eu queria falar mais uma coisa pro pessoal que tá assistindo. Eu assisti um filme esses dias que me parece seguir a jornada da heroína. Hum, Então, e eu fiquei na dúvida. Por quê? Então, uma última provocação que eu vou lançar aqui. Porque esse filme tem um personagem masculino, né? O protagonista é um menino, né? Mas se a gente parar para analisar ali o ponto a ponto, né? O ponto a ponto do filme, mais ou menos segue essas 10 etapas aqui. E é muito legal a história porque a vida dele meio que segue a história da vida da mãe e segue a história da vida da avó dele. E me surpreendeu muito quando chega no fim do filme, aparece ali as personagens reais, né? O filme foi inspirado numa biografia que o sujeito olha escreveu, só. né? E aí eu fiquei, nossa, né? Então, assim, essa é mais uma prova que a jornada da heroína funciona mesmo, né? Outra história de Sim, vida. Uma história real que encaixou, né? Perfeitamente. Eu acho que o nome em português é estranho, tá? É uma coisa assim, Era Uma Vez um Sonho. Tem na tá. Netflix, tá? Eu vou recomendar pro pessoal, por quê? Porque eu tô com vontade de fazer uma live sobre esse, sobre esse filme, mas o filme tá Ah, pouco conhecido, pouca gente sabe, pouca gente entendi. viu esse filme, Então a gente né? tem que se preparar, isso mesmo, o Então, pessoal assistir para a gente comentar sobre ele. Também vou. gente, eu vou lançar esse. Chegou a assistir esse filme, não? Ainda não vi, vou Ainda anotar não? Tá. para Não, assistir. então eu vou recomendar. Assim, eu só vou avisar que é um filme pesado, tá? Tem umas Tá. cenas pesadas de briga de família e tudo, né? Mas e ele é bem dramático, tá, gente? Não tem nem como comparar com o Gambito da Rainha. É bem dramático. Não, é pra chorar mesmo. Não, como isso aconteceu, né? E tal. Mas eu vou recomendar aí, tá? De repente, se o pessoal pedir na página, podemos fazer uma live sobre isso. Monique, muito obrigado por estar aqui. Te Eu agradeço que imensamente. agradeço. Agradeço o pessoal que está nos assistindo. Quer falar alguma coisa? Não? Muito obrigada, pessoal, pela interação de vocês. Que vocês possam estar com a gente em outras lives, que a gente continue conversando, porque tem muito mais assunto para abordar. E quando a gente troca ideias, a experiência fica muito maior. Eu saí daqui querendo reassistir a série para ver muito mais coisas que eu acabei descobrindo com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Isso aí, gente. Até a próxima. Terminando a live, se você ainda não segue a Monique, siga ela, né? Monique e Vicente. E se E você não me sigam o segue Felipe ainda, também. quer me conhecer melhor, né? Me sigam também, FHOEHR. Tá legal? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Monique.